Olá pessoal, no vídeo de hoje a gente vai continuar nossa playlist de informática básica e vamos adentrar agora no Excel. Bom, para começar eu vou falar um pouco sobre a história do Excel. Quem acompanhou toda a playlist, pelo menos desde o começo, deve ter visto sobre a origem dos computadores. E foi um tópico muito interessante porque ele também está relacionado com o desenvolvimento do Excel. Se vocês lembrarem bem, os primeiros computadores eles vinham com sistemas operacionais compatíveis e existiam vários sistemas para vários computadores. E nem sempre um era compatível com o outro. E o que isso causava? Bom, existiam certas limitações. O sistema operacional era lançado, ele acompanhava uma máquina, um computador, e a limitação era que nem todos os programas que existiam na época eram compatíveis com todos os computadores. Aqueles computadores que eram lançados com Windows só iam receber programas compatíveis com aquele sistema. E é por isso que na época muitas pessoas deixavam se guiar na hora de comprar um computador pelos programas que eram compatíveis e pelo sistema operacional. Na época do lançamento do Excel, ele já veio para um mercado que era bastante concorrido. Já haviam outros programas que vinham sendo desenvolvidos há anos atrás e que já estavam mais adequados aos usuários da época. A Microsoft tinha um desafio de lançar um programa que fosse compatível com seu sistema operacional e que agradasse aos usuários da época. Um dos programas que já existiam naquela época era o Lotus 123. Eu coloquei ele no vídeo porque é bem interessante, caso vocês queiram pesquisar, o quão limitado ele era. Comparado com o que a gente tem hoje em dia, ele é bem limitado. Porém, se você olhar o que já existia na época, ele era até bem similar. Porém você vê, que ele só tem letras e números com fundo preto. E hoje em dia a gente tem várias facilidades, a gente tem várias funções que ajudam a gente a usar aquele programa. Haviam tantos sistemas na época que a Microsoft acabou se envolvendo em uma disputa judicial, pois já havia um programa naquela época chamado Excel. Então, o motivo da disputa era justamente esse, a troca de nome. Porém, como o Excel ele já estava popularizado no Windows, a Microsoft ela quis manter aquele nome. Ela acabou indo na justiça, tendo que trocar para Microsoft Excel, porém hoje em dia ele é conhecido somente como Excel. O Excel ele foi lançado primeiramente em 1985 para Mac. Ele só foi surgir para os sistemas operacionais da Microsoft em 1987, 2 anos depois do seu lançamento. Se você pesquisar um pouco sobre como o Excel ele foi se desenvolvendo ao longo dos anos, você vai notar que a aparência dele não mudou muito. Isso porque a Microsoft ela deve ter percebido que manter aquela aparência ao longo dos anos ia criar uma base de usuários acostumados com aquele sistema. Então, se você olhar versões de 20, 30 anos atrás, você vai perceber o quão parecido é com o que a gente tem hoje em dia. O ambiente de trabalho do Excel pode assustar um pouco os usuários mais novos, porque você vai se deparar com várias linhas, várias colunas, números e letras. Isso afasta um pouco. As pessoas acabam tendo menos empatia em usar o Excel. Porém, é bem simples. É quase como um jogo. Você vai ver que as planilhas são divididas em letras e números. Nós temos letras na parte horizontal, em cima, enquanto na parte vertical, à esquerda, nós temos números. Um número junto com uma letra, ele forma uma célula. Então a gente tem a primeira célula, A1, depois nós temos A2, A3 e assim por diante. E a mesma coisa nós temos com as outras letras, B1, B2, B3 e por aí vai. Então, é bem simples você notar que um dado que você coloca em uma célula, ele acaba recebendo uma localização naquela planilha. Então, um dado que ele fica na célula A1, ele é diferente, mesmo se for o mesmo número, do dado que fica em B2. Isso ajuda a criação de fórmulas, que são espécies de contas matemáticas, como vocês já devem ter visto na escola, que seguem um padrão para chegar no resultado. Se você acompanhou as outras aulas, você deve ter visto o Word e o quão similar ele é com Excel.
Isso porque a Microsoft ela tenta seguir um padrão para facilitar o usuário aprender um programa deles enquanto aprende outro. Então, à medida que você pratica usar o Excel, você vai aprendendo um pouco sobre o Word, porque ele também é dividido em guias, assim como a gente viu lá no Word. E elas têm o mesmo nome. Então, se você notar, a gente tem a guia arquivo, a guia exibir, a página inicial, e é tudo bem parecido mesmo, justamente para facilitar o usuário a dominar aquele conjunto de softwares desenvolvidos pela Microsoft. Então, nos próximos vídeos, a gente vai aprender um pouco mais sobre o Excel, sobre essas guias, como usá-las para formatar as nossas planilhas e como desenvolver planilhas mais avançadas, com cálculos e também com outras informações.